Aleluia. O nosso apóstolo, ele, do lugar de onde ele veio ao lugar onde ele está hoje, se nota-se que é um grande homem de Deus. E nós procuramos, e nós temos que andar segundo o que Deus quer, para sermos homens de Deus, mulheres de Deus. Amém? Amém. Quando eu olho para esse homem chamado Elias, um homem que veio de um local pequeno, a cidade dele, Tisbe, é uma cidade que, se nós olharmos no mundo, a geografia, se nós olharmos o espaço, dificilmente nós achamos esse local. É o interessante que Elias, até a genealogia dele, não se fala de onde ele vem, não se fala que o pai dele era rei de tal lugar, o pai dele foi formado em tal lugar, não se fala se ele veio do reinado, se ele veio de algum sacerdote, ele não tem antepassados assim. Elias não era um homem que fala que ele estudou numa escola sacerdotal, ele fez teologia, não. A única fala que Deus fala através da Bíblia, através de estudando a história desse homem fantástico, é que ele é um homem que ouviu a voz de Deus. E é isso que Deus faz com quem quer ser servido por Ele. Não importa de onde você vem, não importa a sua classe social, não importa onde você nasceu. O que Deus quer é que fala assim: eis-me aqui, Senhor. E Deus vai pegar você e vai fazer um profeta, um sacerdote, um homem e uma mulher de Deus, um profetisa, um levita da parte dele. Deus está procurando pessoas disponíveis. Aqui tem pessoas disponíveis. Por favor, faça alguma coisa. Aleluia. É isso que Deus é. E quando Deus, ele sabia que existia este homem, porque obedecia a ele, o profeta Elias, ele profetizou algo naquele tempo em Israel. Ele profetizou que não iria chover durante o período de 3 anos. Porque Israel estava tomado pela idolatria. Israel estava tomado pelo rei chamado Acabe, por sua mulher chamada Jezabel. E Deus fez com que ele profetizasse uma seca naquele lugar, para que o povo se rendesse ao Deus de Israel. Amém? Amém. Então, até no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 17, Tiago ele fala assim: é interessante que Elias naquele tempo orou para que cessasse a chuva. Depois de 3 anos Elias orou também para que a chuva viesse, e a chuva veio. A palavra profética está na boca daquele que se rende a Deus. Se tem homem e mulher que se rende a Deus, toda palavra profética que sair da sua boca, Deus manifestará o teu poder, e o milagre vai acontecer na direção daquele que o quer. Aleluia. É interessante que Deus deu uma ordem primeiro a Elias. Quando ele dá a primeira palavra profética e falou sobre a seca, eu acredito que Acabe ficou muito nervoso, ficou muito bravo. Já era notório que ele já tinha matado inúmeros profetas de Deus. Amém? Inúmeros profetas de Deus. E Elias até ficava um pouco escondido. E quando ele profetizou, ele também, Deus ele falou para ele assim: olha, vá para uma caverna. Às vezes nós queremos e lemos uma palavra lá que está escrito também no livro de Reis, um pouquinho mais adiante, que Elias estava na caverna. Mas Elias não estava na caverna a primeira vez por medo ou ele estava por obediência. Diga para o seu irmão: caverna e deserto é lugar de aprendizagem. É local aonde o Senhor vai te sustentar. Eu quero dizer para você, amado, que se você está passando por uma caverna ou por um deserto, se você acreditar no Deus de Israel, Ele vai te sustentar. Amém? Aleluia. Mas nós temos que crer, amém? O interessante é que naquele tempo, quando Deus ele falou para ele: olha, vá para a caverna. Ou seja, ele até falou assim: olha, foge da corrupção, foge dos problemas.
Porque às vezes é assim, às vezes Deus, quando quer preservar um homem, uma mulher de Deus, em algumas coisas, Ele fala assim, olha, saia de perto dessas coisas imoral, das coisas espiritual. E às vezes nós mesmos queremos entrar nessa seara. E Deus está falando para nós, saia desse meio, porque não é lugar para você estar. Todos estão entendendo? Amém. Quantas vezes Deus já falou isso para nós? Ei, sai do meio desse povo, cara. Não é o seu lugar. Esse povo não é o meu povo. E às vezes nós achamos, não, está tudo certo, pode deixar que eu mando, eu sei o que eu estou fazendo. Sai do meio desses meninos, dessas meninas, desses homens, dessas mulheres. Não, eu consigo me dominar. E às vezes nós caímos no laço do passarinheiro, não é assim? Então, o texto ele descreve que o profeta, ele foi separado do pecado. Ou seja, ele ficou isolado. E a Bíblia diz que Elias, ele inconformado com toda a situação de Israel, né, que com toda a apostasia da época, ele se isolou lá. E aí Deus enviou corvos para o sustentar. A linhagem de corvos diz, lá em Levítico 11:15, quando Deus fala os mandamentos, ele coloca alguns animais, que ele seria como um mundo, e os corvos estavam entre eles. Para nós entendermos aqui só um pouquinho, o corvo é um animal ingrato. Corvo é um animal que ele não divide o alimento dele, às vezes nem com os próprios filhotes quando tem que alimentar. O corvo, ele é um bicho necrófago, ou seja, ele se alimenta de corpo em decomposição. Puxa, mas como Deus mandou esse bicho ir lá alimentar Elias, como Deus mandou esse bicho ir lá levar carne? Fábio, eu acho que é o seu alarme ali. Ah não, tem alguém no carro. Acho que o seu irmão, né? Descobriu o alarme ali. E como Deus mandou ir lá, essas aves, ir lá alimentar esse homem de Deus, essa mulher de Deus, eu quero dizer para você, que por mais que o bicho seja, para todos, né, tem até um ditado, não sei se você já viu, os mais velhos sabem disso, né, quando se pousava, o corvo é um primo do urubu, amém? Você já ouviu, talvez os mais antigos já ouviram, quando você viu um urubu, se ele pousou numa casa dele, já falava assim, vai morrer alguém lá. Não era assim? Alguém já ouviu essa historinha aí? Pois é, era dado como isso lá naquela época também. Então, as pessoas elas tinham o corvo como um bicho totalmente que não poderia, né? O grasno dele, o som da boca, do bico dele era horrível, dava medo. Até hoje, quando as pessoas ouvem o corvo, eles ficam assim. Por quê? Porque ele pode chegar, e se o cara vacilar num sono, um bêbado vacilar num sono, o corvo fura o olho dele. Então é algo que não dá para ficar perto. E Deus manda um corvo ir lá sustentar um homem de Deus. Diga uma coisa assim para o seu irmão. Escute uma coisa. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Amém? Aleluia! Então não importa quem é o inimigo, não importa quem seja. Onde Deus estiver e Ele falar assim, você vai lá e vai servir o meu servo, você vai oferecer ao meu servo aquilo que ele precisa. Então o inimigo vai ter que obedecer e vai ter que servir. Amém. Aleluia! E ali Elias, ele ficou algum tempo naquele lugar. Ele ficou ali sendo servido por os corvos, bebendo do ribeiro ainda, porque estava quase secando, até aquele rio também secar. E aí onde Deus mandou ele sair de lá. A Bíblia diz lá no capítulo 17, versículo 9, que Deus mandou ele ir para uma cidade chamada Serepta, onde ele ia ser sustentado por uma viúva. Como um ser, diga aí para o seu irmão, como uma pessoa mais pobre do que eu vai poder me sustentar. Às vezes a gente começa a dar um nó na nossa cabeça. Mas por que mandou ir lá para esse lugar? Por que foi essa mulher lá
bem distante, Serepta, e não de Israel. Israel tinha muita viúva, e até com poder aquisitivo melhor. Mas Deus, Ele prova as nossas vidas com aquele que não tem, para provar para aquele que tem, que Ele é Deus na vida daquele de quem não tem. Dá para você entender? Que rolo, bispo! Ei, a Bíblia conta, né? A Bíblia conta, fala lá, Deus fala assim, ó, eu pego os que são e confundo, sabe? Eu pego aqueles que não são e confundo com aqueles que são. Eu pego, sabe, aqueles que não é sábio para confundir os sábios. Dá para você entender? Olha, essa viúva, ela veio para ser um milagre na sua vida. Então vai lá e fala para ela que você precisa de água, e ela foi lá e pegou água. Agora fala para ela que você precisa se alimentar, porque você está com fome, afinal você atravessou aí um deserto, você andou alguns quilômetros e precisa se alimentar. Ou seja, a experiência para aquela pobre viúva, na verdade, não era uma experiência, mas chegou para a vida dela um milagre. E quando pegou água, beleza, toma água, tem um pouquinho ainda aqui, dá para me dividir com você? Mas quando ele falou assim, vai lá e faz um bolo para mim. Aí ela falou assim, ah, meu senhor, agora não dá. Eu tenho um pouquinho de farinha. E quando eu pegar aí um pouquinho de azeite na panela, quando eu fizer cozinhar, e esses 2 gravetos que eu estou pegando para cozer ao meu e meu filho, e ali nós vamos comer e morrer. O profeta, né, aos nossos olhos parece uma ingratidão. Vá lá, faz primeiro para mim. Deu para entender, profeta? Faz primeiro para mim, porque você terá o sustento de Deus até que venha chuva. Ele fala. Deu para entender? Pegou a chave aí, irmã? Você está ligada, né? Eu sei que você está ligada. Agora vem na mente, assim, você e eu. Então, aquela mulher, ela foi, obedeceu, sem questionar o que o profeta falou. A bispa usou uma palavra que eu ia até usar aqui, e eu quero reformular não, eu quero confirmar ela. Talvez para ela seria a coisa mais, a mais idiota do mundo. Como? Eu vou cozinhar, vou comer, vou morrer, e eu vou fazer para ele primeiro, meu filho morre de fome. Não. Às vezes, nós precisamos obedecer sem questionar. Ela não questionou, ela simplesmente obedeceu. Diga para o seu irmão aí, obediência. Então, às vezes nós estamos vivendo, amado, recolhendo os gravetos, sabe? Recolhendo os gravetos da nossa vida. O que eu estou falando, gravetos da nossa vida? Sequidão. Estamos às vezes vivendo em vidas de sequidão. Eu falei aqui e falei aos meus discípulos, mas aos meus discípulos, já falei aqui no dia que eu estava fazendo ofertório. Eu falei assim, puxa, eu fico preocupado com as famílias que não conseguem honrar a Deus com a sua fidelidade, e aí há um sofrimento, porque há um sofrimento. Abrimos uma vazão ao migrador, ao cortador, ao devorador, ao destruidor da nossa vida, quando nós não honramos a Deus com a nossa fidelidade. E isso acaba dando problema na nossa vida financeira. Aquela mulher, ela sem questionamento, ela foi lá e honrou a Deus com aquilo que ela tinha. E a Bíblia conta que ela viveu até um certo tempo, até vir a chuva, com as poucas gente que ela tinha e a pouca farinha. O que aconteceu? Multiplicou. Diga para o seu irmão, multiplicação. Fala mais uma vez para ele, multiplicação. Olha para o outro lado e fala assim, Deus quer multiplicar na sua vida. Mas fala assim para ele, para de ser avarento. E entrega aquilo que é de Deus. Tem alguém aí? Agora até não, tem alguém aí? Sabe o que é o mais interessante? O milagre foi tão grande na vida daquela mulher. Ó, pra você ver quando Deus, ele escolhe. Ele não escolhe aqueles que têm, ele escolhe aquele que merece, amém? E aquela mulher mereceu. Passou alguns dias, o filho daquela mulher morreu.
história conta que o filho dela ficou doente e morreu, o único filho. Poxa, eu fui lá, servi o profeta, estou vivendo um milagre, está tendo abundância, glória a Deus. Mas o meu filho agora ficou doente e morreu. A mulher chegou para o profeta e falou: o que tem eu contigo? Homem de Deus. O profeta é reconhecido aonde ele andar. Amém? Não é pelas vestes. O profeta não é reconhecido por aquilo que ele veste. Ele é reconhecido pela palavra que sai da boca dele. Eu não sei como você é reconhecido. Eu vou usar uma palavra que o apóstolo falou aqui, que o pessoal lá na empresa que você trabalha te reconhece por quê? Como? Ele sabe que você é crente? Onde você estuda, ele sabe que você é crente? Onde você trabalha, ele sabe que você é crente? O profeta, como diz aquela mulher, a Bíblia conta que aquela mulher falou assim: olha, o que tem eu contigo, homem de Deus? O meu pediu, eu fiz, eu honrei, eu criei, agora meu filho morre, amém? Meu filho morre. O profeta na hora: não, peraí, Deus, cadê o seu filho? Está em tal lugar. Vamos lá. A Bíblia conta que ele pegou esse jovem, levou para um quarto mais em cima, segundo a Bíblia fala, algum local em cima. Vamos lá, tinha um sobrado lá, ele subiu no quarto, pôs o menino lá, orou a Deus, e o milagre aconteceu da ressurreição daquele jovem. Aleluia! Quando nós somos profetas, Deus ele faz ressuscitar muitas coisas na nossa vida. E uma das coisas que Deus quer ressuscitar sobre nós é os nossos sonhos. Amém. Pergunta para quem está ao teu lado: você sonha ainda, filho? Você sonha com o quê? Fala para ele aí, você sonha com o quê? Você não precisa responder não. Por que você não está sonhando mais? O que aconteceu com os seus sonhos? Deus, ele realiza sonhos nas nossas vidas. Aleluia. Mas para o sonho ser realizado, você precisa acreditar, e você precisa buscar, e você precisa ser profeta, para que o milagre aconteça na sua vida, na tua direção e na tua parentela. Aleluia. Nós temos que entender isso, por quê? Reconhecer quem é um profeta, reconhecer quem é um pregador, reconhecer quem é um homem de Deus. Até falando entre pregador, eu até escrevi aqui algo interessante, que o homem de Deus ele tem humildade, amém? Amém? Amém. Diga para quem está do seu lado: se for mulher, mulher; se for homem, homem. Diga assim: você é homem de Deus. Aí no caso fala mulher. Ou você é pregador? E agora? Não é tudo igual, não? O homem de Deus é humilde, tem um caráter íntegro e justo. Mas eu não sou justo, eu sou justo. Como o senhor sabe que sou justo? Eu não sei, mas Deus sabe. Uma das maiores, alguns vendedores renomados, lojas. Eu quero comprar tal coisa aí e tal. O senhor é o que? Eu sou crente. Ah, crente não. Crente eu não pego cheque. Crente só à vista. Mas por quê? Vai lá na gaveta, e isso já aconteceu. Por isso que eu estou falando. E tira um molho de cheque assim. Tá vendo esse cheque aqui? Então, um monte de gente falou que era crente. Na verdade ele era só um pregador. Porque pregar é fácil. Integridade que é difícil. Diga para quem está do teu lado: seja íntegro. Um homem de Deus, ele transmite o espírito de fé, ergue, fortalece, transforma, sabe? Ele procura transformar a vida do aflito. Não se preocupa não, é assim mesmo. Sabe, o pregador: não se preocupa não, é assim mesmo. Vai doer mais um pouco, viu? Não se preocupa não. Quem sabe paz? Esse é o pregador. É porque a Bíblia está cheia de problemas assim, você já reparou?
ele conhece a Bíblia, mas eu acho que ele não conhece o Deus que ele serve. Porque o homem de Deus, aquele que tem a essência de Cristo, ele vai falar assim: você está passando pelo deserto, mas o deserto ele começa agora. Você vai passar por essa formatura, aí você vai chegar lá, você já está no meio dela, e lá no final você vai receber um diploma. Deus vai te dar uma vitória, não se preocupa, só apenas aguente. Aleluia. Nem que os corvos tiverem que levar o alimento para você, Deus vai honrar a tua fé. Amém. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Aleluia. O pregador ele passa informações teóricas, mas não vive o que passa. Prega bonito, eloquente, e ali fora está falando mal do seu irmão. Oh, você viu o Edmilson? Nem penteou o cabelo hoje. Esse é o pregador, amém? Essas mensagens não têm poder, não têm unção, por isso não ajuda efetivamente as pessoas. Tem que tomar muito cuidado, amado. E Elias, quando ele chegou próximo dessa viúva, sem um centavo, ele não tinha um centavo, ele não tinha esqueci até o nome da... Ele não tinha nem um passarinho para poder trocar com a mulher. Não tinha nada, mas ele tinha Deus. E quando nós temos Deus, nós temos tudo. Amém? Quando nós temos Deus, nós temos tudo. Amém? A história se desenrola, amado. Depois, quando o profeta, ele começa, Deus manda ele sair de lá. Pronto, sai de Serepta. Agora você vai falar com Acabe. Agora você vai dar de frente com o rei. Quando Deus manda, nós irmos de frente ao inimigo e nós vamos deparar com o inimigo. Ontem eu dei uma missão para 2 discípulos aí, falaram comigo e tal, vai lá, vai para a missão, faz vocês. Deparar com o inimigo não é fácil. O inimigo tenta mostrar o tempo todo que ele é maior. E vai tentar mostrar para você que ele vai sobressair. E aí nós temos que ser a boca profética e falar assim: maior é o que está comigo do que o que está com você. Amém? Amém. Quando Elias chegou lá para procurar Acabe, ele encontrou um homem chamado Obadias. Trabalhava com o rei Acabe há muitos anos. E quando Obadias ouviu, falou assim: por acaso você não é o profeta Elias? Conheceu? Sim, sou eu. Se prostrou, falou algumas coisas. E Elias falou para ele: olha, fala para o rei Acabe que eu quero falar com ele, eu preciso falar com ele. Obadias falou assim: Senhor, eu não posso. Eu preciso dizer para você que se eu não for até ele falar que eu encontrei Elias, ele pode até me matar, porque ele vai vir até você, e o Deus que nós servimos pode pegar e te tirar daqui e levar para outro monte, e ele achar que eu estou mentindo e morrer. Saiba você que dos profetas que eles mataram, 100 deles eu escondi nas montanhas, eu alimentei com pão e água. Acabe, ele era um homem de Deus, e quando Jezabel e Acabe estavam matando os profetas, ele conseguiu pegar 100 deles, salvar homens de Deus, e ali os alimentar. Eu quero dizer para você que está cheio de gente faminta aí fora, homens e mulheres de Deus com fome, sede da palavra de Deus, e precisa ser alimentado. E às vezes, desculpa a expressão que eu vou usar, como diz o meu apóstolo, que ele falou, mas não vou falar aquilo, vou falar uma outra coisa. Nós esquentamos a bunda das nossas cadeiras e não saímos para pregar o evangelho para quem precisa. Esquecemos. Hoje está muito quente, hoje está chovendo, hoje está frio, e não alimentamos as pessoas. E as pessoas estão morrendo, precisando de uma visita, precisando de alguém falar agora uma mensagem, uma palavra de ânimo, uma palavra de conserto, um confronto. Porque crente precisa de confronto. Crente que não aceita confronto está igual ao pregador. Então, tchau, fresco. Posso ouvir um amém? Amém. Acabe, ele teve todo esse domínio, guardando esses profetas. E Elias insistiu: pode ir lá falar. Eu tenho algo a falar aí. E quando de repente os dois se deram de frente, Elias
E Acabe olhou para ele e falou assim: você é o perturbador de Israel. Aí ele falou assim: eu não sou perturbador, eu sou o mensageiro. Tem muitos crentes mimimi que se acham que por falar alguma coisa, confronto principalmente, ele se frustra, sai da igreja, vai embora, esquece tudo e vai embora. Esquece, é confrontado na empresa, esquece tudo, vai embora. É confrontado na escola, esquece tudo, vai embora. Um dia eu levei minha filha na escola, assim começou as aulas. Eu vi uma cena lá, eu fiquei horrorizado. Hoje ela já está em outra escola. Primeiro dia de aula, nós entramos, eu fiquei com ela ali na porta, e um menininho assim, estatura de, acho que uns 9 anos, devia ter 10 anos, vai. Ele andava assim em cima das carteiras, mesas de se alimentar, sabe, tem nas escolas hoje. Como se fosse... E aí, se eu via uma pessoa ou outra falar, chamar atenção. E hoje, infelizmente, as leis, elas chegam para nós falando assim: se você confrontar o seu filho, se você brigar com o seu filho reclamar que você o apertou, que você brigou, que você bateu, você pode ser preso, você pode ser processado, você pode ser... E hoje, infelizmente, desde criança, os dias de hoje, estamos aprendendo, os nossos filhos estão aprendendo a ser mimimi. Não pode, não tem confronto. Se tiver confronto, está fora da regra. Então, quando Deus uniu os dois, Acabe e Elias, houve a conversa. Aí lá no versículo 18, eu vou pular um pouco aqui. Coloca para mim em 1 Reis 18 e 19. Escute, 18. Vamos 18 um pouco, filho. Isso. Elias respondeu: não tenho perturbado Israel. Elias respondeu: mas você é a família do seu pai tem. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor, o rei Mimimi, e seguiram aos Balaim, aos Baals, aos demônios, a Satanás e seus demônios. 19. Aí Elias fala assim: agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, e traga os 450 profetas de Baal. Muita gente só coloca os 450. E 400 profetas de Acera, que comem da mesa de Jezabel. Olha a convocação. Então, Elias, ele não convocou apenas, ele não lutou apenas contra 450 profetas, foi sim 850. Esses profetas de Acera, eles eram profetas que adoravam uma deusa mãe da fertilização, do amor, uma deusa que dominava aquela época. Ou seja, juntou todo mundo, e aí começou ali então Acabe a reunir os profetas de Baal. A história conta, como todos vocês já sabem, que Elias falou assim: olha, vamos fazer um holocausto aqui. Pega alguns bois aí e vamos abrir ele, vamos fazer um grande local aqui. E vamos nós, lá no versículo 24, coloca o 24 para mim aqui. Então vocês invocarão o nome dos seus deuses, e eu invocarei o nome do meu Senhor. E o Deus que responder por meio de fogo, esse é Deus. Então todo o povo, o que você diz é bom. Amém? Amém. A história conta que então eles começaram a aclamar o nome dos deuses. Imagina, o profeta Elias sozinho, ele lá começando a olhar aquele povo clamando, e aí deu a 3 horas da tarde eles clamando.
E o profeta Elias, clamando, olhando ele e eles clamando, começaram a flagelo, se cortar, começaram a pegar lanças, se colocar sobre eles, para chamar a atenção de Satanás e seus demônios. Eu quero dizer para você, só cede ao domínio do mal e fica calado para as suas afrontas aquele que, em alguma área da sua vida, está em falta com Deus. Se está com falta com Deus, vai ficar, ó. Mas aquele que se redime, que se humilha e busca, ele busca a face do grande eu sou. 850 homens falando a mesma língua, destruídos por Satanás. E o profeta só assim, vai meu, fala mais alto aí que eu acho que ele está dormindo. Faz alguma coisa aí, porque talvez ele desperta. E quando eles viram que não tinha mais jeito, aí o profeta, coloca o 21 para mim, filha. Olha o que Elias falou assim, Elias dirigiu-se ao povo e disse, até quando vocês vão oscilar, cochear em dois pensamentos? Ali está oscilar para um lado ou para o outro. Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, então sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Você está seguindo quem? Você está seguindo quem? Ei, você está seguindo quem? E por que está tão desanimado? E por que então está parado? Então por que não clama? Então por que não busca? Então por que não faz alguma coisa para chamar a atenção de Deus e sem precisar se machucar? Porque o que eles fizeram é sacrifício de tolo. Aleluia. A Bíblia conta que então lá no versículo 30, coloca para mim. Então Elias disse a todo o povo, aproxime-se de mim. O povo aproximou-se a Elias e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Diga assim para o seu irmão, oportunidade. Restaure o teu altar. No 31, depois apanhou 12, profético não, 12 pedras, uma para cada tribo descendente de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe, seu nome será Israel. Então Deus ele usou ali um propósito de restauração. Naquele lugar não havia mais altar do Deus de Israel, mal. Acabou. Jezabel e Acabe destruíram tudo que era de Deus. Amado, às vezes a nossa vida está andando, ela está indo, mas não tem mais nada de Deus. Então Deus está te parando, está falando para você, está na hora de restaurar o altar, está na hora de você começar a dar ouvido, está na hora de você refazer, está na hora de você pegar as pedras, juntar ela, para que entre verdadeiramente uma adoração a Deus. Aleluia, também aí? Então, vamos sacrificar a nossa vida diante do Senhor, sacrifício vivo, santo e suave e agradável a Deus, que é o culto racional, para que Ele escute a tua voz e o perdão dEle desça sobre a nossa vida e fazemos de nós nova criatura. Aleluia. Então ali Elias ele pegou, começou a restaurar o altar. Elias tomou essas pedras, ele começou a trabalhar. Ele já não era mais Jacó, e sim Israel. Deus muda o nome daquilo que você era para a nova criatura que você vai ser sempre. Aleluia. O Altíssimo aprecia desafios de fé, e sempre vai ser assim. Sempre Deus gosta de ver desafios de fé. Dá para entender aí?
Esse é o caminho mais rápido para fazer o seu milagre acontecer, amado. Amém? Quando há ação de fé, ele responde, como Elias fez. Glorifica o seu nome, isso glorifica o seu nome. Aleluia. Coloca no 38 e 39 para mim. Então Elias, ele pegou, amém? Olha para mim agora, já vamos ler ali. Ele pegou e falou assim, ó, então eu quero provar que o meu Deus é um Deus vivo. Fala para quem está do teu lado, o meu Deus é um Deus vivo. Meu Deus é um Deus vivo. Elias foi lá, diz que ele pegou algumas talhas assim de água. O cálculo de água que foi jogado em cima dos animais, nas madeiras e no rego, foi 150 litros de água. É bastante água, sim ou não? E ele jogou lá. Foi no 36 para mim. A hora do sacrifício. O profeta Elias colocou a frente do altar e... O que ele fez? Orou. Fala de novo, o que ele fez? Orou. Olha para quem está do teu lado e fala assim, você tem orado? Para que o milagre aconteça? Ou você tem murmurado? Murmuração, Deus vira a cara, mas oração ele responde. Amém? Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e Israel. Parabéns. Ninguém falou Jacó. Porque ele mudou, amém? Que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e eu sou o teu servo que fiz todas essas coisas por ordem tua. 37. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, ó Senhor, é Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. E lá no 38, então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Aleluia! Aleluia! E lá no 39 diz assim, quando o povo viu isso, todos caíram prostrando e gritaram, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus! Aleluia! Glórias a Deus, glórias ao Senhor Jesus, aleluia! É normal eu e você às vezes agirmos por emoção, é normal, mas eu preciso saber aquilo que Deus me colocou. Aonde que Deus te colocou? Por que você está aqui? Por que você foi para o encontro com Deus? Será que o encontro com Deus foi assim algo só para você passar um final de semana, uma colônia de férias? Ficar ali, ouvindo algumas coisas, ou... eu não sei. Deus te levou ali porque tem algo com você. Deus te trouxe aqui porque Ele está falando para você que você pode ser bem melhor do que você é, ou que você imagina ser. Então ele agiu um pouco pela emoção, saiu daquele lugar, fugiu, e até pediu a morte para Deus. Diz a história que ele estava andando no deserto, mais uma vez, passou pela uma caverna. A primeira vez Deus mandou ele entrar na caverna, a segunda ele decidiu entrar na caverna. Olha para quem está do teu lado e fala assim, entre numa caverna. Somente se Deus mandar. Não, fala assim para ele, não decida. Por erro, entrar numa caverna. Porque Deus não vai estar lá. É por sua conta e risco. Saiu da caverna, foi para o deserto. Chegou no meio do caminho lá, deitou debaixo de um pé de cimbró, é o nome da árvore que tinha lá. Já vamos encerrar. Não vou mais nem puxar mais aqui, porque tem mais um tanto de coisa aqui. E ele adormeceu. Senão eu ia dar do apóstolo, ia até 11 hoje. Pelo que tem ali. E ele adormeceu.
Fala assim pro seu irmão assim: Deus te ama tanto, cara, que Ele mandou um anjo tocar em você, para falar que você tem jeito, que pode mudar a tua história. Elias estava deitado lá dormindo, na sombra da árvore. Deus mandou um anjo lá para ele. Tocou nele. Elias acordou. O anjo estava com um prato na mão, falou água. Esse é o anjo que está te servindo todos os dias. Ele não quer que você faça fome. Ele não quer que você passe privações. A única coisa que Deus quer é que você obedeça. Dá para você entender? Amém. Tocou lá no Elias e falou assim: levanta, pega a chave, levanta, coma e marche. Levante, coma e marche. Para que você entenda mais uma vez. Levanta do buraco onde você está caído. Se levante porque você não está gordo. E comece a andar, porque aonde você estiver, eu estarei contigo. Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que Tu és Deus em Israel e que eu sou o Teu servo e que conforme a Tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que Tu, Senhor, és Deus e que Tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto. O que vendo